Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal, para a gente bater um papo. Acabou agora a rodada do Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada, porém, muitos times ainda têm jogos atrasados, tá? Vou trazer para você detalhes, tabela, situação do Vasco, que olha, se a gente não tivesse somado ponto contra esses times aí lá de cima, que eu tô me referindo aqui ao empate contra o Flamengo, a vitória em cima do Bahia e do Cruzeiro, a gente tava mais muito ferrado. A gente ia brigar, a gente estaria na zona de rebaixamento e ia brigar até o final para não cair. Assim, dá uma respirada, mas a situação ainda é bem complexa, tá? Não tem nada de tranquilo, é pé no chão, é fazer de cada jogo uma final de campeonato para a gente poder se distanciar ainda mais dessa zona de rebaixamento. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype, tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado no YouTube. Eu agradeço, cheguei agora há pouco do hospital de novo, que a galera viu que eu botei nos vídeos curtos aí. Meu filhinho, cara, fui pegar no braço dele, que ele foi correr para sair no portão. O braço dele travou de novo, saiu do lugar, eu levei no hospital, o médico de novo colocou no lugar. Eu falei, e aí, o que eu faço? Eu não posso encostar nele. Então ele falou, não, é porque é frágilzinho, né? Se for pegar, pega aqui, não pega no antebraço. Mas na hora do impulso, que o menino correndo para sair para rua, eu segurei pelo braço, saiu, né? Enfim, cuidar direitinho aqui para ver se não sai de novo, porque pô, é um desgaste, tem que ir pro hospital, chega lá, o médico para poder botar no lugar, o menino chora, mas tá tudo bem com ele. É assim, botou no lugar, ele já sai com um balão, o médico deu um balão para ele, já sai brincando, pulando, acaba o problema na hora. Graças a Deus tá tudo bem, tá? Pra galera que tava perguntando no vídeo lá, tá tudo bem com o Cerradinho. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Vasco da Gama. Acabou agora, né? E olha, por mais que a gente tenha secado o urubu, né? Porque Palmeiras tropeçou, o Cruzeiro a gente venceu. São os 3 times que estão brigando por título. Quem se deu bem na rodada foi o Flamengo. Só que a gente não está em condições, de estar escolhendo o jogo que a gente vai ganhar ou perder. Independente se vai ajudar o Flamengo, o Vasco precisa se ajudar primeiro, meu filho. A gente não pode se dar o luxo de escolher quem que a gente vai ganhar ou perder. Por exemplo, vamos pegar o Palmeiras. As torcidas são aliadas. Os times, as direções, né? Os gestores do Palmeiras estão andando para o que o Vasco passa. Daqui a pouco eu vou falar, ou amanhã eu vou trazer um vídeo para falar sobre a Libra, tá? Estourou lá na Libra, lá. Lembra que eu falei aqui que o Flamengo entrou na justiça, bloqueou a verba de televisão da Libra, querendo mudar termos do contrato para ganhar mais, né, contrariando o antigo gestor que assinou um contrato. O Flamengo não quer honrar com esse compromisso, mostrando para os times que ele está interessado no Flamengo, que se lasca o produto de futebol, que se lasca os outros clubes, e uma reação, primeiro, uma nota de repúdio de todos os clubes da Libra. Né? Palmeiras já falou, olha, a gente ia se beneficiar com o que o Flamengo quer fazer, mas eu não vou fazer isso em respeito aos outros clubes que estão numa situação complicada, precisa desse dinheiro, né? E a gente não vai fazer essa loucura de asfixiar esses pequenos clubes. O Palmeiras soltou uma nota oficial detonando o Flamengo, cara, detonando. E pior, essa Libra, ela vai miar, porque parece que o Santos, o São Paulo, e teve um outro time da Série B que já pulou fora. E 2 eles já falaram que vai esperar encerrar o contrato, vai tudo para a LMF. Então, quer dizer, vai ficar pouquíssimos clubes, os clubes todos estão saindo de onde está o Flamengo. Resumindo, tá rolando uma rebelião, onde os clubes não gostaram do que o Flamengo fez, e daqui a pouco o Flamengo vai ficar sozinho, a Liga do Flamengo, é ele que vai acertar direito de televisão, sozinho com as televisões, enquanto você vai ter um bloco muito forte, com muitos clubes. O Flamengo não vai ser aceito nesse bloco. Olha o que o Flamengo arrumou, com soberba, com egoísmo, com arrogância, prepotência. Daqui a pouco vai ficar esse bloco da LMF que não vai aceitar o Flamengo, com todos os clubes, e lógico que vai ter mais moral, porque a LMF está conseguindo fechar acordos muito melhor do que a Libra, porque tem mais clubes que a Libra, obviamente, e aí o Flamengo vai ficar cada vez mais isolado em um grupo sozinho. Tá procurando, né? Tá procurando, tá querendo ser diferente dos outros, vai acabar sozinho, e na hora de negociar vai
perder, porque ele é um só. Do outro lado você tem todos os outros clubes, né? Então tá rolando os clubes estão ameaçando uma debandada da Libra para sair de perto do Flamengo. Voltar pro assunto aqui que eu nem sei onde que eu tava, que eu me perdi. Ah, agora já foi, né? Ah, cara, tava falando alguma coisa aqui relacionado, que aí acabei parando na Libra. Enfim, vamos falar então da rodada do Campeonato Brasileiro. Né? O Fortaleza venceu por 1-0 o Sport, o Vasco venceu por 2-0 o Cruzeiro, o Juventude empatou com 1-1 com o Inter. Olha, os times que se deram bem nessa rodada. O Atlético Mineiro venceu, o Mirassol foi parado, né? Mas o Mirassol teve, aliás, o Atlético teve um jogador expulso no primeiro tempo, e o Atlético só perde quando o expulso é do outro time, né? E acabou vencendo por 1-0, segurou a pressão do Mirassol. O Grêmio venceu por 3-1 o Vitória, e o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0. A Fluminense bateu o Botafogo 2-0, Bragantino e Santos 2-2, e agora, terminou agora há pouco, o Yuri Alberto, o que foi fazer, hein? Que cagada, hein? Foi fazer uma cavadinha, entregou a bola na mão do goleiro do Flamengo. Mesmo o Corinthians perdendo, a barra dele tá livrada, porque no segundo tempo ele voltou e fez um golaço, tá? Aí o Corinthians perdeu de virada pro Flamengo por 2-1, e obviamente a gente acabou ajudando o Flamengo, mas como eu repito, o Vasco precisa se ajudar primeiro. O Palmeiras, os times que se beneficiaram do nosso campeonato, tá? Fortaleza, Atlético Mineiro, Grêmio e Vasco, os 4 que venceram, que estão ali do meio de tabela para baixo. O Palmeiras perdeu pro Bahia. E não jogou nada, viu? O Bahia ainda perdeu uns 2 gols feitos. O Palmeiras é o nosso próximo adversário na quarta-feira. Vai ser pressão, filho. Vai vir babando pra cima do Vasco para esse jogo, porque perdeu, o Flamengo ganhou, o Flamengo líder isolado, e agora o Palmeiras vai querer correr atrás do prejuízo. Né? Então, repetindo, não dá para o Vasco ficar escolhendo, porque a situação do Vasco ainda é complicada. Eu vou pegar aqui, ó, do 6º para o 10º, ou 20º, você vê que vai abrangindo, a maneira que o Vasco vai ganhando, eu vou abrindo aqui a tabela para a gente falar de outros clubes, que a nossa tabela estava restrita ali aos 2, 3 times fora da zona de rebaixamento. Agora eu estou indo até o 6º lugar, mas vou botar o 6º aqui, o Bahia, para você ver que daí, para chegar aí é difícil, porque o Bahia é 6º colocado com 40 pontos, 10 pontos a mais que o Vasco. Faltam 13 jogos para o Vasco, 13. Tirar 10 pontos, meu amigo, é muita coisa. Né? E o Bahia tem um jogo a menos, o Bahia tem 24 jogos, faltam 14 para o Bahia. Então o Bahia tem um jogo a menos e 40 pontos. 6ª colocação, olha, se o Vasco chegar aí nessa situação aí, é porque emendou uma sequência aí de vitória maravilhosa, tá? Então, assim, esquece o Bahia. Vamos lá, do 7º. O São Paulo tem 35, o Vasco tem 30, 5 pontos a menos. O São Paulo tem um jogo a menos também, é o 7º. É difícil chegar, mas não é tão quanto o Bahia. Agora, do Fluminense para baixo tá tudo embolado. O Fluminense tem 24, não, o Fluminense também tem 24 pontos e 23 jogos. O Fluminense tem 2 jogos a menos, 2 jogos a menos. Cara, então aí você vê que complicado, né? Vamos pensar aqui então do Bragantino para baixo. Do Bragantino para baixo dá. Do 9º colocado para baixo. 9º é o Bragantino com 32 pontos. 2 pontos a mais que o Vasco. O Fluminense tem 4 pontos a mais que o Vasco. Tem um jogo direto, tá? Tem um confronto direto entre Vasco e Fluminense. Que o Vasco pega o Palmeiras, depois pega o Vitória, o Fortaleza, depois pega o Fluminense. Tá? Se ganhar, né? Pode ser que alcance aí o Fluminense. Mas do Bragantino, o Bragantino tem 32 com 25 pontos, mesmo 25 jogos, a mesma nos jogos do Vasco. O Grêmio tem 32, 25 jogos, é o 10º. O Vasco caiu para 11º, estava em 10º, né? 30 pontos com 25 jogos. O Corinthians, passamos o Corinthians, tá? Corinthians 29 pontos, 25 jogos, é o 12º. O Ceará, passamos o Ceará. O Ceará tem 23 jogos só também. O Ceará tem 2 jogos a menos. 28 pontos. É o 13º, olha, por isso que eu falei. Ceará, o próximo, Atlético Mineiro, 14º, tem 28. Tudo a 2 pontos a menos que o Vasco, tá? E 2 jogos menos que o Vasco. O Ceará tem 23 jogos. O Atlético Mineiro tem 23 jogos, 28 pontos, é o 14º. O Internacional tem 24 jogos, 28 pontos, 2 pontos a menos que o Vasco, é o 15º. E o Santos, que empatou hoje, é o 16º com 27 pontos, tem 24 jogos. Esse também tem um jogo a menos.
E na zona de rebaixamento, Juventude, Vitória, Fortaleza e Sport, Juventude com 22 pontos. Vou parar por aí, porque do Vasco para a Juventude é uma diferença agora de 8 pontos, tá? 8 pontos não é fácil de tirar. 8 pontos, da mesma maneira que eu falei aqui, que não é fácil você tirar 10 pontos para chegar no São Paulo, não é fácil do Juventude, do Vitória, que tem 22 pontos, emendar uma sequência de vitórias agora faltando 10 jogos, faltando 13 jogos. Eles vão ter que rodar ali com um percentual de quem está no G4 para poder alcançar o Vasco, né? Então, 8 pontos, eu acho que é uma margem segura para a gente respirar. O problema é esses times que estão com pontos a menos. E se o Vasco não tivesse encaixado essa sequência de vitórias aí, 2 vitórias e um empate, na verdade, 5 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, a gente estava ferrado. Estava na zona de rebaixamento, numa pressão do caramba, arrebentados. Agora, o que me deixa tranquilo, 8 pontos, uma margem legal, tá jogando futebol bacana, os contratados chegaram, deu uma encorpada nesse time que tá jogando bem, né? Tá jogando melhor, embora a gente tenha aí a perda do Cauã Barros para o jogo contra o Palmeiras, que passou a ser um jogador fundamental para o Vasco, tá? O Vasco não vai de Cauã Barros, jogo da quarta-feira. O Piton treinou hoje, vou botar a foto aqui do Piton, treinou hoje o CT Márcio Barbosa, deve estar de volta, está recuperado, deve estar à disposição do Fernando Diniz, fica a dúvida, né? Piton ou Puma, acho que o Puma está numa sequência, deixa o Puma, Piton, depois você dá oportunidade para o Piton, né? E é isso, é o que a gente tem para quarta-feira, deve jogar com... O Thiago Mendes estava treinando pra caramba, né? Já recuperou também, tá forte, não sei se ele de repente vai ter uma opção. Só que sem o Barros a gente vai ter o Hugo Moura de volante e as opções elas são poucas, viu? O Tietê não sei se se recuperou, o Cocão é difícil, né, confiar, mas é um jogo aí que o Cocão é o imediato do Barros. Não sei o que o Fernando Diniz deve inventar aí para esse jogo de quarta-feira. Sei que é um jogo complicado que o Vasco vai entrar, como eu falei, como franco atirador, porque o favoritismo é todo do Palmeiras, que é favorito, inclusive, a título brasileiro. Vai que a gente consegue surpreender o Palmeiras e vencer também, tá? Eu tava falando agora eu lembrei que eu tava falando lá, que era da Leila, porque o Palmeiras tá andando para o Vasco, só que as torcidas são aliadas. Mas o Vasco não está numa condição de ficar escolhendo o jogo que vai ganhar ou vai perder para poder beneficiar ou prejudicar time A ou B, não. O Vasco precisa vencer para sair dessa situação, porque ainda tem que somar mais 15 pontos para chegar nos 45, que é a pontuação mágica para não cair para a segunda divisão. Então é trabalho sério, pé no chão, né, para poder continuar buscando jogos com a qualidade que o Vasco está apresentando e as vitórias para a gente sair dessa situação terrível no Campeonato Brasileiro e respirar para depois encarar um Fluminense aí na semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense que bateu hoje o Botafogo, tá? O Fluminense é um bom time também, tá? Não dá para desdenhar, não. Deixa eles desenhando do Vasco, que a gente vai chegando e comendo pela beirada, como a gente fez contra o Botafogo e outros por aí, tá bom? Curte, se inscreve no canal, falei demais, né? Desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.